Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha de vascaíno pra vascaíno. É difícil, né, cara, ter boas notícias no Vasco, né, mano? É difícil, né? Passamos o mês de maio sem comemorar uma vitória. Perdemos pro Bahia, empatamos com o Fluminense, empatamos com o Curitiba, perdemos do Santos, perdemos do São Paulo e perdemos do Fortaleza. Mês de maio, 0 vitória. Mas a gente vai ter aí explicações do Paulo Brax amanhã numa coletiva na Vasco TV. Finalmente. Vamos lá, saber o que eles vão fazer aí para recuperar o Vasco dentro dessa competição. Vai ter dinheiro? Vai ter reforço? Vai mandar o Maurício Barbieri embora? Essas são as grandes perguntas aí para o torcedor vascaíno. A gente vai destacar aqui, né, que o Salgado, que é uma reunião com o Josh, é isso mesmo. O Salgado que já foi animador de torcida quando o Vasco perdeu para o Santos dentro de São Januário. Pressionamos, massacramos. Merecemos a vitória, mas infelizmente é futebol. O Vasco perdeu. Bola pra frente. E você que assistiu o jogo, você sabe que não aconteceu nada disso. O Vasco sem criatividade nenhuma, sem ideia nenhuma, bola pra área, igual um doido, aonde o Vasco pegava a bola da lateral, do meio campo, da área, da nossa área, bola na área. O Vasco sem ideia nenhuma. E o sujeito falando que o Vasco pressionou. Quando o Vasco empatou com o Fluminense, ele foi treinador. O Vasco, aquele Vasco que ficou com 17% de posse de bola num determinado tempo do jogo, 17% de posse de bola, ele foi no Twitter dele e disse o seguinte: valeu pela aplicação tática, treinador. E agora ele pede aí uma reunião com o Josh porque tá assustado. E eu venho falando isso aqui. É o principal responsável pelo momento do Vasco. Desde esse cara pisou dentro de São Januário, só foi tragédia. Tragédia. E ele chamou essa responsabilidade para ele. Não estou falando do modelo SAF, mas a escolha da empresa, da 777, ele chamou no peito, irmão. Você lembra de toda aquela situação, não pode ver contrato, é isso, é aquilo. Você lembra de tudo aquilo. Quem pedisse para ver contrato era político, era mamador de candidato. Ele escolheu a empresa. Ele é responsável por essa bagunça que é o Vasco hoje. Porque a 777, ela não veio aqui comprar o Vasco. Ela, opa, vocês querem ser vendido? Não, o Vasco procurou. Na figura do Salgado, foi lá e bateu na porta deles, ó, compra o Vasco, porque senão o Vasco fecha as portas. Então esse sujeito é o principal responsável e a gente vai trazer aqui, o jornalista Gilmar Ferreira trouxe aí que o Salgado quer explicações da 777, aqui, ó, as explicações que eles vão dar pra gente. E também quero fazer com vocês aqui Meu Passado Me Condena. É isso mesmo, Meu Passado Me Condena. Trazendo aqui Abel Braga e Paulo Brax. É isso mesmo. Eu defendo muito aqui a demissão do Maurício Barbieri, cara. Muito a demissão. Mas pelas declarações e pela uma atitude que o Paulo Brax tomou com Barbieri lá no América Mineiro em 2019, eu vou te falar uma coisa. A demissão tem que ser geral. Geral. Barbieri, Paulo Brax, Abel Braga, eu poderia pedir aqui a demissão do Luiz Melo. Mas, mano, não adianta, porque o Luiz Melo hoje é a 777. A 777 escolheu ele. Escolheu esse cidadão. Depois de participar da pior gestão da história do Vasco, 777 escolheu esse cidadão. Vamos seguir aqui o nosso vídeo e ver a postagem do Gilmar Ferreira, a informação dele, em relação a toda essa situação aí, que o Salgado pediu uma reunião, preocupado, né, com o momento do Vasco dentro da competição. Tá na tela para vocês, ó. A diretoria administrativa do Vasco protocolou na secretaria do clube mensagem enviada ao Bird da 77 Partners, solicitando a reunião emergencial para avaliar questões envolvendo a campanha do time no Brasileiro. Um dos objetivos é saber do plano para reversão do atual quadro. A reunião do Comitê Executivo da SAF Vasco, composta por representantes das duas partes, está prevista para o dia 21 de junho, mas a mensagem assinada pelo presidente Jorge Salgado considera alarmante o momento do time na tabela da Série A. O time é o 18º na classificação. E pelo que eu ouvi há pouco, Jorge Salgado não está confortável com a falta de comunicação dos executivos da 777 e se queixa também da falta de autonomia do executivo Paulo Brax na montagem do elenco para a temporada. Vejamos, tá aí a informação do Gilmar Ferreira. Sabe aonde isso vai dar? Você tá esperançoso com isso aqui? Nada. Nada. Isso é teatro. Não vai dar em nada.
em nada. Ele é o principal responsável por tudo isso que tá acontecendo, mas os caras estão lá, ó, cagando e andando pro Vasco. Essa é a verdade, cara. Essas situações que aconteceram recentemente na parte financeira e o Vasco levando fama de mal pagador e caloteiro, me mostrou isso, cara. Não sei se vai ter alguma atitude que faça eu mudar de opinião, mas eles estão cagando e andando pro Vasco. Eu sempre falo isso aqui em relação ao executivo de futebol, né? O nome que eles cogitaram primeiro foi do Rodrigo Caetano, que já deu um sinal. Não quero porque eu não vou ter autonomia para comandar o futebol. Então a gente reclama aqui do Paulo Brax, é isso, é aquilo, mas a gente sabe que tem lá o manda-chuva, é o Jorge segurando dinheiro aqui, no caso na figura do Luiz Melo. Mas eu posso realmente ficar revoltado com o Paulo Brax na escolha do treinador e na insistência nesse treinador, né, família vascaína. E aí agora a gente vai seguir o nosso vídeo para falar aquele quadro. Vou fazer um quadro aqui, né? Meu passado me condena. Exatamente. Tanto dentro de campo quanto na parte de gestão. Eu quero trazer aqui duas declarações do Abel Braga em relação a Barbieri e também a Orediano, o jogador mais caro que o Vasco contratou nessa janela. Se liga só. A satisfação é que esse cara pegou o Bragantino numa zona de rebaixamento, colocou numa Sul-Americana, no ano seguinte colocou numa Libertadores. Opa, isso aí que ele tem como estratégia, como pensamento, como forma de jogar, me interessa, porque o que o Bragantino jogava? Contra o Palmeiras, contra o Santos, contra o América Mineiro, sempre da mesma forma, atacando, pressionando. E ontem veio uma recompensa que também não nos enche de... Nós somos nada. Nós estamos começando a criar uma coisa forte, que será forte. O time vai ser forte, não tenha dúvida disso. Eu já botei minha cabeça aí na forca dizendo, torcedor do Vasco não vai sofrer mais. E não vai. Não tenha dúvida disso. Você sabe que eu sou o cara que menos sei quanto custa, quanto vale. Agora, foi dos jogadores que vieram, porque muitos nós não precisávamos nem olhar, né? Nós já sabíamos, conhecemos. Mas o Capacito, eu, por exemplo, tinha pouco conhecimento. Agora, eu, quando vi o vídeo, tudo aquilo que o Departamento de Mercado me passou, o Paulo me passava, quando eu li aquilo, eu falei, não, peraí, cara, tá brincando. Isso aí nós temos que correr atrás, e foi uma situação difícil. Até para o jogador ser inscrito teve dificuldade, se trabalhou muito. E nós não estamos absolutamente nem arrependidos, nem decepcionados, porque esse atleta ele é diferente. Vou usar esse termo, ele é diferente. Ele, naquilo que nós vimos, ele faz coisas fenomenais. Eu acho que eu não preciso destacar nessa questão aí que o torcedor do Vasco não vai sofrer mais, porque você o tempo todo deve ouvir o meme do Ricardo Oliveira. Então eu não vou destacar. Mas eu vou destacar aqui a forma que o Abel Braga falou que Maurício Barbieri ia aplicar no Vasco da Gama nesse campeonato brasileiro. E aí eu tava vendo no Twitter algumas estatísticas do Vasco que chamam muito a atenção. Eu vou botar na tela pra vocês, ó. Paulo Brax prometeu um time intenso e agressivo. O Vasco hoje é o 19º time em chutes certos, o 15º time que mais finaliza, o 18º time que mais acerta passes, o 18º time que mais cria grandes chances, o 16º time que mais acerta passes longos e o 12º time que tem mais a posse de bola. E é tudo que o Vasco não é, né, Abel Braga e Paulo Brax. E aí a gente passa para a avaliação do jogador mais caro que o Vasco contratou nessa janela, né? Abel Braga falando aí que é um jogador diferenciado. E aí a pergunta que fica é, qual é o problema? Avaliação? Treinador? Algum erro muito grande tem nisso tudo. Nisso tudo, porque se existe um modelo de jogo que o Barbieri, ele não pensa em mudar de jeito nenhum, pode acabar o mundo, mas ele vai continuar com o 4-3-3 dele, o Orediano era para existir uma avaliação nesse sentido, que era um jogador que não se encaixaria nesse modelo de jogo dele, porque os pontas do Barbieri precisam ser físicos, beleza? Agora, se é um jogador que, como o Abel Braga disse, que valeu o investimento, que ele ficou assustado, nossa, que jogador qualificado, tudo que ele faz dentro de campo mostra que vale todo esse investimento, por que não achar, então, uma maneira de colocar Orediano dentro do Vasco, no time titular do Vasco? Um 3-5-2, um 4-2-2, alguma coisa tem que acontecer para esse jogador que o Abel Braga falou que encheu os olhos de todos os scouts, do Barbieri, do Paulo Brax, jogar. Porque ele entrar
em 45 minutos do segundo tempo contra o Fortaleza, irmão, o Vasco é uma bagunça. O Vasco é uma bagunça, irmão. A sua principal aquisição, né, o jogador mais caro, entrar aos 45 minutos do segundo tempo, isso é uma verdadeira bagunça. Você mostra que realmente o Vasco tá perdido, irmão. E aí, cara, para finalizar o nosso vídeo, a gente vai para a seguinte matéria. Uma matéria de 2019. Uma matéria de 2019. Tá na tela para vocês, ó. Após sofrer goleada em casa, América Mineiro demite Maurício Barbieri. Treinador conquistou apenas uma vitória em 7 jogos pelo Coelho, que ocupava a vice-lanterna da Série B. E vem de derrota para o Figueirense por 4-0 no sábado em BH. Sabe por que eu tô te mostrando essa matéria? Você sabe quem demitiu Maurício Barbieri? Se liga. Eu não participei da contratação do Barbieri, mas é um treinador moderno, jovem, que teve uma experiência boa no Flamengo, tem uma experiência boa no Goiás também, então justificou-se a contratação dele pelo América. Mas não deu certo dentro de campo. Eu acredito que quando não há uma total sintonia entre comissão e elenco, o resultado não é o esperado. Então não foi por falta de trabalho, não foi por falta de dedicação, mas, como dizem na gíria do futebol, não deu liga. Não deu. E a gente entendia internamente que o período de intertemporada seria essencial para que essa sintonia viesse, mas não veio. Por mais que a gente tenha tido bons testes, o nosso retorno à Série B, que foi o jogo contra o Figueirense, escancarou que faltava uma sintonia entre elenco e comissão, não por falta de trabalho. Então a gente entendeu que era o momento de trocar, era o momento de fazer uma mudança mais drástica, e nós decidimos fazer a troca da comissão. E muita coisa mudou desde aquele jogo com o Figueirense. Tá aí, família. Então, cara, qualquer coisa que eu ouvir na coletiva amanhã, que não seja a demissão do Maurício Barbieri, urgentemente, o Vasco é uma várzea. O Vasco é uma várzea. Porque no América Mineiro não foi assim, né, Paulo Brax? E aí, cara, eu destaquei alguns pontos dessa fala dele aí lá em 2019, né? Sintonia, treinador e elenco. Por mais, né, que a gente vê aí o Léo e também o Peck defender o trabalho do Maurício Barbieri, isso não é reality show. Isso não é reality show. A gente tem que ver o trabalho dentro de campo. Dentro de campo não existe sintonia Maurício Barbieri com os jogadores do Vasco. De forma nenhuma. O Vasco faz qualquer outra coisa São Januário, de segunda ao dia do jogo, qualquer outra coisa, arremesso de 3 pontos, saque, natação, handball, atletismo, qualquer outra coisa, menos futebol. O Vasco parece que não treina. Ele falou também da questão aí de tempo de trabalho, né? E aí, cara, o Maurício Barbieri, ele tem 6 meses no Vasco. 6 meses no Vasco. Após 8 rodadas no Campeonato Brasileiro, apenas uma vitória. Ele também fala aí que os resultados, posso dizer assim, escancararam a falta de sintonia em elenco e treinador. E por esse motivo, ele precisava fazer mudanças drásticas. Quando você olha para esse cenário do Vasco, o Vasco não precisa de mudanças drásticas. O Vasco tem apenas uma vitória na competição, jogando um futebol pavoroso. Na minha visão, o segundo pior da competição. Só o Curitiba tá pior que o Vasco. Resultados que mostram que, dos 4 anos que o Vasco caiu, 2008, 2013, 2015 e 2020, o Vasco só não tem uma campanha pior em 2015. Então, por que essa tomada de decisão lá atrás, no América Mineiro, em 2019, e a falta de atitude hoje, no Vasco? Porque o Barbieri, ele não mostra nada que te faça acreditar que o Vasco vai dar a volta por cima. Esse é meu ponto de vista. Vamos ouvir o Brax amanhã, mas como eu disse aqui, se não for a demissão do Maurício Barbieri, irmão, pra mim não vai valer de merda nenhuma essa coletiva aí dele, cara. Quero saber a sua opinião, vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.